8 coisas sobre você que ninguém precisa saber, nunca. Você já parou para pensar no que acontece quando você expõe demais? Não estou falando de postar uma foto ou compartilhar uma conquista. Estou falando de abrir suas fragilidades, seus processos internos, suas dúvidas mais profundas para o mundo inteiro. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Quanto mais você expõe suas vulnerabilidades, mais vulnerável você se torna. Não é uma metáfora moral bonita. É uma lei prática da vida social e emocional. Abrir mão da sua privacidade estratégica é abdicar de controle sobre sua própria vida. Hoje eu vou te mostrar 8 coisas sobre você que ninguém precisa saber. E por que guardar essas camadas internas não é esconder-se covardemente. É agir com inteligência, disciplina e liberdade real. Existe um motivo estoico para isso. Aquilo que você controla é seu juízo, suas impressões, suas ações. O resto é apenas cenário externo. Quando você transforma o interior em performance pública constante, você entrega seu juízo ao público e vira refém completo do aplauso, do comentário, do veredito alheio. Guardar certas coisas não é covardia, é disciplina brutal. É a mesma disciplina que separa um jardim bem cuidado de um terreno abandonado. Nos dois há vida, mas um produz e o outro consome recursos sem retorno. E antes de continuar, se você quer menos ruído, menos dependência de aprovação e mais resultado real, inscreva-se no canal agora e deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo que pode transformar completamente a forma como lidam com exposição e privacidade. E deixa nos comentários de que estado você está assistindo. Adoramos saber até onde esse conhecimento está chegando. Agora vamos falar com calma, ponto por ponto. Para cada item eu vou explicar por que ele deve ficar privado, dar um exemplo concreto, conectar a ideia a um princípio estoico e deixar um exercício prático que você pode fazer hoje, em minutos. Não prometo soluções fáceis e instantâneas, prometo ferramentas reais. Aplique, repita, ajuste. Não é instantâneo, mas é brutalmente eficaz. Primeiro, seus julgamentos automáticos, a primeira defesa da sua tranquilidade. Você tem uma voz interna que julga em frações de segundo. O colega que não respondeu seu e-mail, o motorista que te fechou no trânsito, a proposta que parece injusta. Esses julgamentos vêm automaticamente, inflamam, moldam sua postura e muitas vezes viram espetáculo público. Você verbaliza, reclama nas redes, transforma uma impressão em espetáculo público. O problema não é ter o juízo. O problema é torná-lo público antes de checar se é verdadeiro. Imagine que seus julgamentos são sementes vindas do vento. Algumas crescem em flores práticas, muitas viram ervas daninhas que sufocam o jardim. Quando você planta uma crítica no espaço público sem regar com verificação, sem podar com contexto, você está convidando ruído e conflito desnecessário. Exemplo prático. Seu chefe não respondeu ao seu e-mail importante. A interpretação automática diz instantaneamente: ele me ignora, não valorizam meu trabalho, estão me deixando de lado. Se você publicar essa sensação como verdade absoluta, colegas vão comentar, você vai receber consolo, que reforça a sensação. E no fim, a história se inflama desnecessariamente. Mas e se você pausasse? Exercício de hoje. Pausa de 5 segundos mais reinterpretação. Na próxima vez que um sentimento forte surgir por causa de alguém ou algo, respire de 4 a 6 vezes profundamente. Conte mentalmente até 5. Pergunte: quais outros fatos podem explicar isto? Listar 2 possibilidades alternativas já reduz brutalmente a intensidade emocional. Essa pequena disciplina retarda o impulso de expor e te permite decidir se aquilo merece ser partilhado, questionado diretamente ou simplesmente arquivado. Conexão estoica. Inspirado em princípios de controle do juízo, a ideia é que você não se deixe governar por primeiras impressões. O estoico não reprime a experiência, mas filtra antes de responder. Guardar esse filtro é ganhar liberdade de ação. Segundo, seu discurso interno. O que você fala consigo mesmo não precisa virar espetáculo. A maneira como você fala consigo mesmo altera completamente o que você faz. Não sou capaz, sou sempre azarado, isso não é para mim.
Essas frases formam um roteiro que você repete até acreditar profundamente. A cultura da exposição incentiva que você compartilhe essa narrativa como confissão pública, buscando empatia ou validação. Mas transformar seu processo de aprendizagem em um anúncio público erosiona sua autonomia. Cada like vira terapia barata. Cada comentário uma sentença sobre sua vida. Considere o discurso interno como um ateliê secreto, onde você trabalha suas frases. Se tudo ali vira vitrine, o ateliê perde intimidade e deixa de ser lugar de concerto. A disciplina prática é trocar sentenças por processos. Em vez de não consigo, dizer ainda estou aprendendo, muda o tempo verbal e, com isso, a direção da ação. Exemplo prático. Você errou numa apresentação importante e está tentado a postar um desabafo contando cada detalhe do fracasso. Isso pode até render apoio momentâneo, mas também solidifica a identidade de aquele que falhou. Em vez disso, guarde a narrativa completa. Anote o que aprendeu, o que fará diferente. Compartilhe, se quiser, a lição já processada, não o ferimento cru. Exercício de hoje. Substituição de 3 frases. Durante o dia, identifique 3 frases negativas que você costuma repetir. Para cada frase, escreva uma alternativa orientada ao processo. Não consigo, vira posso treinar este passo. Sou ruim nisso, vira ainda não domino, mas já fiz progresso. Repita cada alternativa em voz alta 3 vezes completas. Essa prática simples condiciona sua fala interna para a ação, sem exposição desnecessária. Conexão estoica. Inspirado na disciplina do autocontrole, o estoicismo enfatiza que nossos julgamentos internos moldam nosso agir. Cuidar do discurso interno em privado é uma forma de cultivar serenidade e evitar submissão à opinião pública. Terceiro, seu caos e sua desordem. Liderança pessoal começa em silêncio. Desordem se espalha rápido. Um quarto bagunçado, mensagens sem resposta, finanças sem registro, projetos pela metade. Mostrar o caos nas redes é uma armadilha moderna. Cria uma narrativa de descontrole que convida intervenção, palpite e, pior, acostuma você à desordem. Liderança pessoal não é performática. É repetição de pequenas ações que ninguém vê. Pense na sua vida como um jardim. Você pode fotografar um canteiro de flores quando está bonito, mas o que mantém o jardim são as regas, a retirada das ervas, a poda silenciosa. A liderança pessoal é isso, tarefas mínimas, feitas constantemente, não para exibição, mas para sustentar um bem-estar estável. Exemplo prático. Alguém posta imagens de uma mesa de trabalho caótica e comenta: multitask hoje, arrumarei mais tarde. O feed vira testemunha do caos e o autor reforça um estilo de vida marcado por correria. Ao invés de publicizar a bagunça, faça a arrumação deliberadamente. E, se quiser compartilhar, compartilhe um método que te ajudou. 5 minutos toda noite para arrumar a mesa. Foco na prática, não nos sintomas. Exercício de hoje: arrumar a cama e revisão noturna de 5 minutos. Ao final do dia, arrume sua cama. Parece simples, mas criar esse começo arrumado modela sua mente para a ordem. Depois, faça uma revisão de 5 minutos. Liste mentalmente ou num papel uma coisa que você soltará amanhã e uma ação concreta para realizar. Essa rotina privada repetida é a base de liderança pessoal. Conexão estoica. A ideia é próxima do que um estoico chamaria de disciplina diária. Pequenos atos de constância que formam caráter. Não precisa de palco, precisa de prática. E antes de seguir para o próximo ponto, preciso fazer uma pausa importante aqui. Se você está assistindo até agora e reconheceu pelo menos uma situação onde expõe demais seus julgamentos, seu discurso interno ou seu caos pessoal, você sabe exatamente o que isso significa. Existe algo te mantendo preso nesse ciclo de exposição constante. Talvez você viva adiando conversas difíceis que precisa ter urgentemente, deixando projetos importantes eternamente para depois, fugindo de decisões que sabe no fundo que precisa tomar agora. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade.
Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para ter acesso a uma aula gratuita e completa que vai te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento vazio que evapora no primeiro sinal de pressão real. E você não chegou até aqui para se entreter. Quarto, seus recursos internos. Força sem anúncio é força real. Tem uma crença cultural que diz: provar força ao mundo aumenta respeito. O inverso pode ser muito mais verdadeiro. A força demonstrada o tempo todo vira espetáculo e perde propósito. Os recursos internos, paciência, resistência, autocontrole, coragem, funcionam melhor quando são ferramentas, não ornamentos. Treinar sua força em silêncio permite que você use energia exatamente quando for necessário. Imagine um iceberg. A maior parte está abaixo da superfície. O que se vê não é a verdadeira massa. Se você torna visível cada esforço, você esgota energia na forma de atenção constante. Se guarda, você reserva poder real. A estratégia é manter o grosso da sua prática na profundidade, expondo apenas o que é útil ao outro. Exemplo prático. Em vez de publicar sobre sacrifícios no trabalho ou nas madrugadas estudando, mantenha o hábito e compartilhe resultados quando eles chegarem. Quando você anuncia o esforço antes de ver o fruto, você transforma a expectativa em peça teatral. E a frustração, quando ela vier, será também pública. Exercício de hoje. Prática de retenção de impulso. Esperar 10 minutos antes de agir no impulso. Quando sentir vontade de reagir, mandar uma mensagem impulsiva, comprar algo por impulso, postar um desabafo, espere 10 minutos completos. Use esse tempo para escrever 3 razões a favor e 3 contra. Na maioria dos casos, o impulso enfraquece e suas escolhas ficam mais alinhadas com seus objetivos. Conexão estoica. Inspirado em ensinamentos que valorizam a prática do controle dos impulsos, esta é uma construção de poder silencioso. O estoicismo vê o autocontrole como fundamento da liberdade, uma liberdade que não precisa de plateia. Até aqui você já tem 4 áreas protegidas: seus julgamentos automáticos, seu discurso interno, sua liderança pessoal diante da desordem e os seus recursos internos. Cada uma delas, mantida com discrição, reduz ruído, fortalece a ação e cria espaço para progresso sem espetáculo. Note um padrão claro. Em todos os casos, a proposta é a mesma: transformar o público em privado, o barulho em prática. Não é negligência emocional falar dessas coisas, é estratégia prática brutal. Quando você guarda, filtra, transforma e atua em silêncio, você não está escondendo fraqueza. Está acumulando capacidade real. Veja o exemplo de quem treina sem postar constantemente. Na maioria das vezes, quando o resultado aparece, a influência é maior precisamente porque foi construída, testada e aperfeiçoada sem interferências. E me conta aqui nos comentários, você consegue guardar seus processos internos ou ainda sente necessidade de expor tudo? Quero saber sua experiência real. Agora vamos desmontar os mecanismos que fizeram você acreditar que a exposição traz poder. Vamos ver, com clareza e prática, as 4 áreas restantes. E como a descrição estratégica aplicada nelas cria alicerce para a ação consistente. Quinto, as cargas que você carrega, aprenda a soltar sem justificar. Existe um peso que não aparece nas fotos. Relações que sugam, compromissos assumidos por pena ou obrigação, hábitos que nos mantêm ocupados, mas não produtivos. Mostrar esse peso nas redes vira convite para consolo público, comentários que validam a sobrecarga e, o pior, para uma narrativa que justifica a permanência no fardo. Soltar não exige aplausos, exige coragem. E coragem, muitas vezes, se exercita em silêncio absoluto. Pense em um baú pesado no centro de um barco. Se você abre o baú diante de todos e começa a explicar por que ainda carrega aquilo, a conversa vira narrativa e você reforça o peso. Se, em vez disso, você retira silenciosamente um objeto, testa o equilíbrio do barco e, se necessário, joga o que afunda ao mar, ninguém precisa saber do processo para o barco voltar a navegar melhor.
Exemplo prático. Imagine que você mantém uma amizade que, na prática, suga sua energia. Sempre cobranças, pouca reciprocidade. Contar essa história nas redes pode gerar aplausos, conselhos e justificativas que te prendem. Em vez disso, experimente reduzir o contato gradualmente. Ajuste limites claramente. Veja como o ritmo da relação muda. Se for necessário explicar, explique com firmeza e privacidade. Uma conversa direta e curta, não um desabafo público. Exercício de hoje. Escolha uma carga para reduzir. Faça uma lista rápida de 3 coisas que te drenam: uma relação, um hábito, um compromisso. Para cada item, escreva uma ação concreta de redução que você pode tomar amanhã, que não dependa da aprovação alheia. Diminuir a frequência de encontros, delegar uma tarefa, pausar uma assinatura. Execute a menor dessas ações ainda nesta semana. Observe como mudar o nível de investimento modifica sua energia. Conexão estoica. Inspirado na noção de escolher seus vínculos com propósito, o estoicismo aconselha a avaliar onde sua atenção e tempo são aplicados. Soltar é um ato de autorrespeito, não de abandono. Sexto, seus detalhes financeiros. Discrição é liberdade, não segredo vergonhoso. Finanças mal compartilhadas são duplo problema. Quando você expõe números, dificuldades ou estratégias sem contexto, você abre espaço para julgamentos, falsas soluções e pressão emocional. Por outro lado, fingir que tudo está perfeito também é perigoso. A solução estoica não está no sigilo extremo, nem na ostentação. Está na governança privada e consciente. Organizar suas contas, suas metas e seu plano de poupança é um exercício de liderança pessoal. Não é necessário transformar o fluxo de caixa em conteúdo. A planilha não precisa de plateia, precisa de disciplina. E quando você alcança a estabilidade, essa base silenciosa dá a você opções reais. Mudar de trabalho, investir, cuidar de quem ama, sem pedir permissão. Exemplo prático. Você conhece alguém que posta a cada compra grande e simultaneamente pede conselhos financeiros em público? O padrão vira dependência de olhar alheio. Em vez disso, mantenha registros simples: entradas, saídas, poupança. Não precisa de fórmula milagrosa, apenas hábito. Exercício de hoje. Faça um mapa rápido de 7 dias. Anote tudo que entrar e sair da sua conta esta semana. No fim da semana, calcule a porcentagem que você pode começar a guardar. Uma meta prudente. Comece com um valor confortável, 5 a 10%, e ajuste. Se tiver dívidas significativas, anote apenas o total e a prioridade de pagamento. Procure um especialista financeiro para um plano robusto. Lembre-se, este é um passo de organização, não um conselho profissional. A prática de manter suas finanças em privado fortalece sua autonomia brutal. Sétimo, seus planos e estratégias em fase inicial, o valor de não expor o rascunho. Existe uma tentação irresistível hoje: transformar o rascunho em roteiro público antes de testar. Postamos ideias, pedimos feedback imediato, buscamos validação precoce. O resultado? Metas interrompidas por opiniões, execução fragmentada e energia dissipada em debates. Quando você guarda a versão de rascunho e trabalha nela em privado, você tem silêncio para errar, ajustar e aprender sem plateia. Imagine um balão que você começa a encher. Se você mostra o balão a cada sopro, cada crítica pode perfurá-lo antes que alcance forma. Encha o balão em silêncio até que ele esteja digno de ser visto. Então, quando você o mostrar, ele impressiona, não pela ideia crua, mas pelo resultado trabalhado. Exemplo prático. Se você tem um projeto de negócio, um artigo, um curso, trabalhe no rascunho com um pequeno grupo de confiança, ou sozinho, e documente aprendizados. Compartilhe apenas quando houver um produto mínimo viável que você esteja pronto para testar. A exposição precoce transforma testes em espetáculo. Exercício de hoje. Escreva, em privado, um plano de 2 semanas para um projeto que você tem. Divida em passos diários de 15 a 30 minutos. Comprometa-se a executar o primeiro passo hoje sem publicar nada sobre isso.
Ao final dos 14 dias, faça um balanço objetivo, o que funcionou, o que precisa de ajuste. Se quiser, compartilhe apenas uma lição processada, não o rascunho. Esse hábito preserva a energia criativa e reduz a pressão externa. Conexão estoica. Inspirado na ideia de trabalhar o que depende de você, o estoicismo incentiva que você concentre esforços onde há ação possível. Trabalhar em silêncio é canalizar a energia para aquilo que gera resultado. 8º. Suas ansiedades sobre o que está fora do seu controle. Transforme preocupação em ação dirigida. A ansiedade é frequentemente um teatro mental. Imaginamos cenários catastróficos e, em vez de agir sobre o que depende de nós, dramatizamos o resto. Expor esse teatro publicamente vira espetáculo emocional. Você recebe empatia, comentários, votos de tristeza, mas a situação real raramente muda. A disciplina é reconhecer o que foge ao seu alcance e redirecionar a atenção para o que você pode afetar. Faça uma separação clara. Preocupações que dependem exclusivamente de você, ações que você pode tomar, e preocupações que dependem de fatores externos, ações de outras pessoas, eventos imprevisíveis. A esfera do controle, como ensinam pensadores estoicos, é pequena, mas é onde a liberdade existe. Gastar energia em tudo que está fora desta esfera é desperdiçar sua força. Exemplo prático. Se você está ansioso com uma vaga de emprego que depende de uma seleção, concentre-se nas ações internas. Revisar currículo, praticar entrevistas, preparar exemplos concretos de entrega. Evite transformar a ansiedade em relato público de medo. A partilha pode trazer simpatia, mas também diminui sua exposição emocional e pode afetar a percepção de quem te avalia. Exercício de hoje. Liste 5 ansiedades recentes. Para cada uma, escreva: A. O que depende de mim? B. O que não depende de mim? Escolha uma ansiedade onde exista pelo menos uma ação concreta que você pode tomar hoje e faça essa ação. Para as demais, pratique uma técnica simples de aceitação. Respire 4-4-8, inspira 4, segura 4, expira 8, por 3 ciclos. Repita a frase: vou agir onde posso, aceito o resto. Repita este exercício sempre que a mente pular para cenários incontroláveis. Conexão estoica. Inspirado na ideia do foco na esfera do controle, essa prática reduz desgaste emocional e concentra a energia no que produz efeito. Epiteto ensinou: não peça que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem e você será feliz. Essa frase só faz sentido real quando você pratica controle sobre suas reações em situações controladas. Chegamos, assim, aos 8 pontos prometidos. Cada um deles é uma peça. Quando mantida como ferramenta privada, compõe uma arquitetura de vida, menos ruído, mais alinhamento, mais ação eficaz. Agora, o clímax prático. Por que tudo isso importa? Porque a privacidade estratégica transforma vulnerabilidade em poder operacional. Quando você guarda o processo, você evita que o barulho externo dite suas decisões. Quando você pratica em silêncio, os erros viram dados, não espetáculos. Quando você reduz a exposição das suas fraquezas, você deixa espaço para que seus resultados atuem por si. Em termos práticos, isso significa menos desgaste, menos manipulação emocional por terceiros e mais liberdade real para recomeçar quantas vezes for necessário. Deixe-me contar um exemplo simples e sem glamour. Mariana trabalhou 2 anos em um produto digital. No primeiro ano, ela postava todo o avanço, cada hipótese, cada fracasso. Recebia aplausos e críticas, e a cada comentário mudava um pouco a rota. O projeto nunca saiu do piloto. No segundo ano, ela decidiu trabalhar em silêncio. Testou hipóteses com 5 usuários, ajustou, pagou por um pequeno protótipo, guardou feedbacks privados e só mostrou quando tinha um produto consistente. Quando lançou, o impacto foi maior porque as mudanças eram baseadas em dados, não em opinião pública. O poder do silêncio fez o produto andar. Isso não é fábula de sucesso garantido. É um exemplo de disciplina aplicada, menos espetáculo, mais iteração real. E a iteração, com o tempo, gera resultados.
A disciplina de manter o processo privado não elimina risco, reduz ruído e melhora sua capacidade de aprendizado. Como transformar tudo isso em hábito? Aqui vão práticas concretas e replicáveis desenhadas para um ciclo semanal. Rotina prática de uma semana para cultivar discrição estratégica. Dia 1. Pausa e filtro. Sempre que um julgamento automático surgir, aplique a pausa de 5 segundos e a reinterpretação em 2 hipóteses alternativas. Registre uma situação no caderno. Dia 2. Discurso interno em ajuste. Identifique 3 frases autodepreciativas e substitua por alternativas orientadas ao processo. Repita as frases em voz alta ao acordar. Dia 3. Ordem silenciosa. Arrume um espaço físico por 10 minutos, a cama, a mesa, uma gaveta. Faça a revisão noturno de 5 minutos, uma coisa para soltar, uma ação para amanhã. Dia 4. Treino de retenção. Quando surgir impulso de postar, reagir ou comprar, espere 10 minutos. Escreva 3 prós e 3 contras. Tome a decisão privada após essa janela. Dia 5. Revisão financeira mínima. Registre gastos recentes por 7 dias, calcule uma meta inicial de economia e coloque-a no plano privado. Dia 6. Proteja o rascunho. Escolha um projeto e faça apenas trabalho anônimo ou com um parceiro de confiança. Não poste nada público. Dia 7. Esfera do controle. Liste 5 ansiedades e para cada uma decida uma ação que depende só de você ou pratique a aceitação. Termine a semana repetindo: hoje eu guardo minha força. Esse ciclo não é rígido, ajuste-o conforme sua rotina. O importante é transformar prática em hábito. As pequenas repetições, invisíveis à plateia, somam uma identidade forte. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você domina esses 8 pontos, você constrói uma fortaleza interior que ninguém pode invadir. Não é esconder-se do mundo, é escolher como e quando você mostra sua vida ao mundo. É economizar energia para as batalhas que realmente importam. É permitir que seus resultados falem por você quando estiver pronto. Progresso é feito de repetição e recomeços. Você vai vacilar, vai expor algo que depois preferiria ter guardado. Acontece. O ponto não é nunca errar, é retornar ao hábito de proteger seu processo e a cada erro aprender sem espetáculo. Resiliência é isso, levantar, ajustar e continuar. Deixa nos comentários qual dessas 8 coisas você mais precisa aprender a guardar em privado. Quero saber qual você vai começar a praticar amanhã de manhã. Compartilhe com quem está expondo demais e precisa aprender a construir força em silêncio. Porque conhecimento que não se espalha não vale absolutamente nada. E, principalmente, pratique sem desculpas. Escolha 3 pontos agora mesmo. Escreva num papel físico quais são e comece o treino de privacidade estratégica amanhã de manhã sem falta. Porque teoria sem prática é só entretenimento vazio que evapora no primeiro sinal de pressão real. E você não veio até aqui para se entreter, você veio para construir poder silencioso. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo transformador na tela que vai te ajudar a aprofundar ainda mais esses conceitos práticos de privacidade estratégica. Repita comigo agora em voz alta: hoje eu guardo minha força. Sinta a frase por 5 segundos. Agora, depende exclusivamente de você decidir se vai construir essa fortaleza interior ou se vai continuar expondo suas vulnerabilidades para o mundo inteiro julgar. A escolha sempre foi sua.